Meus irmãos, minhas irmãs, como nós dissemos, essa passagem, ela exige um pouco mais de cuidado da gente, uma leitura um pouco mais detida, para que a gente possa entender todos os detalhes. Apesar dessa leitura que foi feita, uma leitura rápida, e que a gente não conseguiu pegar todos os detalhes, a partir da mensagem, a gente vai procurar separar os aspectos principais, os tópicos, para que a gente possa entender do que se trata essa passagem. Nós vemos que essa passagem tem um título, que é justamente a consagração dos sacerdotes, a consagração do sacerdócio de Arão, dos filhos de Arão, dos levitas em geral. Então vamos entender do que se trata. No Novo Testamento, a igreja é o novo Israel de Deus. Então no Antigo Testamento você tem o povo de Israel, o povo de Israel tem o seu culto, tem o culto no tabernáculo, depois no templo, eles fazem os seus sacrifícios, tem o seu corpo de sacerdotes, a figura do sumo sacerdote, os outros sacerdotes, que são responsáveis por esses sacrifícios que nós aqui lemos. Então, esse é o povo de Israel. E a igreja de Jesus Cristo, a igreja que nasceu no tempo e no espaço no dia de Pentecostes, é uma continuidade do povo de Israel. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, mas é uma revelação progressiva. Deus ele vai se revelando ao homem aos poucos, até chegar no ápice da sua revelação, que é Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus se revelou primeiramente, vamos trabalhar o povo de Israel, se revelou primeiramente a Abraão, depois Isaque e Jacó, e foi conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Depois se revelou a Moisés, e a Moisés até se colocou com o seu nome Yahvé, eu sou o que sou, é o nome que Moisés perguntou quem seria Deus, e Deus diz, eu sou o que sou, isso é, eu sou Yahvé. E a partir daí, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, o povo de Israel começou a se referir a Deus como Yahvé. E à medida que o tempo foi passando, e principalmente com Moisés, Moisés foi conhecendo esse Deus, ficou sabendo dos seus valores, ficou sabendo das suas características, dos seus atributos, e recebeu de Deus uma lei, os 10 mandamentos, as leis complementares dos 10 mandamentos, e também como Moisés deveria organizar o culto a Deus. E esse culto que é feito a Deus é um culto sangrento, é um culto com muitos sacrifícios, de animais, de carneiros, de bodes, de touros, também com sacrifícios dos frutos da terra, né, como aqui nós vimos, ou até mesmo bolos, pães asmos. E é interessante porque esse sacrifício, que é sangrento, né, você vê que os sacerdotes, eles recebem esses animais, sacrificam esses animais, que são animais expiatórios, são animais que morrem por causa do pecado daqueles que trazem esses animais. E Deus foi quem organizou todo esse culto para que as pessoas pudessem saber que nós, como homens, não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Então, por conta disso, era necessário, na lei de Moisés, que ao se chegar a Deus, você trouxesse um animal, uma vítima inocente, que morresse pelos seus pecados. Então isso começou lá na aurora dos tempos, né, em que Deus se revelou lá para Moisés, e a revelação foi sendo dada pelos profetas.
Os profetas foram denunciando que o povo estava se afastando cada vez mais de Deus, que até mesmo o culto estava corrompido. Até que chegou no Novo Testamento, o último profeta da lei, que foi João Batista, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí tudo passou a ter sentido, porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, todo aquele culto no Antigo Testamento, com aqueles animais morrendo, simbolizavam a Jesus Cristo que viria e morreria na cruz do Calvário por nós. Então, quando Jesus Cristo morreu, aí nós entendemos que a igreja de Cristo, que nasce a partir daí, é uma continuidade do povo de Israel. Nós somos hoje o Israel de Deus, espiritualmente falando. Então, no Novo Testamento, a igreja é o novo Israel de Deus. Povo que ao mesmo tempo é reino, porque nós reinamos com Cristo Jesus, e também nós somos sacerdotes de Deus. Então, uma outra questão. No Antigo Testamento, havia uma tribo, que era a tribo de Levi, que era responsável pelo culto, era responsável por esses sacrifícios. Só eles poderiam se aproximar de Deus, e mais detidamente, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, se aproximava da arca do concerto e oferecia o sacrifício a Deus. Então, esse grupo, que era o grupo dos levitas, hoje, passando agora por Jesus Cristo, e agora surgindo a igreja, esse grupo de sacerdotes agora somos nós. Nós somos os levitas de Deus. Nós somos os sacerdotes de Deus. A nossa função hoje como igreja é de sermos sacerdotes. É de sermos mediadores, entre aspas, porque o mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós, como sacerdotes, levamos as pessoas a Cristo Jesus. Trazemos a mensagem de Cristo Jesus às pessoas. Vivemos o Evangelho para servir as pessoas. Então hoje, nós, Igreja do Senhor, nós somos esses sacerdotes. Nós não estamos matando animais ou não estamos recebendo os animais para fazer os sacrifícios. Mas, no entanto, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, aqueles que se aproximam de nós, buscando a solução para a sua vida, buscando a salvação, nós apresentamos a Cristo Jesus, porque nós somos sacerdotes de Deus nesta época. Então, essa é a nossa condição. Nós somos o sacerdócio de Deus. E por isso, utilizando essa tipologia bíblica, como nós deveríamos nos portar, então, como sacerdotes de Deus no mundo atual? O contexto dessa passagem, os irmãos já conhecem. Após instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, que era o local de culto, onde eram feitos os sacrifícios e eram oferecidos a Deus, Moisés passa a descrever agora o ministério levítico, ou o ministério sacerdotal. E no capítulo anterior, ele fala sobre as vestes. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, utilizava primeiro uma roupa de linho branco, depois uma roupa de linho, de uma roupa que era colorida, que era azul, meio azulada, depois uma espécie de avental, e em cima desse um avental também todo trabalhado, com vários fios. Aí em cima desse avental uma placa de ouro com as 12 tribos de Israel, e também com duas pedras aqui gravadas as 12 tribos de Israel, 6 de um lado, 6 do outro. Uma mitra, um chapéu e uma tiara escrito Santidade ao Senhor. Todas essas vestes do sumo sacerdote têm seus significados, nós até falamos na semana passada. Esse sumo sacerdote representava todo o culto. E os outros sacerdotes se vestiam de branco, tinham um cinturão também e uma tiara, Santidade
ao Senhor. Eram como que auxiliares desse sumo sacerdote. Então isso nós vimos na semana passada. O que está acontecendo agora nesse texto é que esses sacerdotes agora vão ser consagrados a Deus. É a cerimônia de consagração. Consagração quer dizer separação, santificação. Então agora eles vão ser apresentados para Deus. E a partir dessa consagração, eles vão começar o seu trabalho dentro do tabernáculo, fazendo os sacrifícios, recebendo os sacrifícios do povo, os animais do povo, né, oferecendo diante de Deus, tudo que era o trabalho do sacerdote naquela época. Então, no atual capítulo, ele descreve como deve ser a separação dos sacerdotes para o serviço da casa de Deus. Então, nesse capítulo, o que acontece? Vamos trabalhar alguns itens e vamos perceber o que isso se refere a nós nos dias atuais. Primeiro, os sacerdotes, eles foram lavados. Na Bíblia, o pecado é visto como uma mancha, como uma nódoa, uma sujeira, uma imundície. O banho que os sacerdotes tomam representam a necessidade de pureza e de santidade. Então, nós que somos o povo de Deus, nós somos pecadores. Nós pecamos e fomos perdoados nos nossos pecados por Cristo Jesus, mas ainda cometemos pecados. E esse texto mostra a necessidade de nós sempre buscarmos a purificação. Que a nossa alma, que o nosso espírito esteja sempre colocado diante de Deus, de tal forma que a gente possa sempre ter a nossa vida lavada. É interessante porque a Bíblia tem uma referência que diz que o sangue de Jesus nos lavou de todos os nossos pecados. Então Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado. Mas ao mesmo tempo, nós ainda continuamos pecadores. E em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a nossa situação atual é a seguinte: nós somos pecadores e precisamos continuamente da lavagem, precisamos deste banho. E esse banho é interessante porque não somente através da oração pedindo perdão a Deus, mas também através da palavra que nós temos ouvido de Cristo. O próprio Jesus Cristo diz, quando Pedro, ele não queria que Jesus Cristo lavasse os seus pés, e quando Jesus falou, então Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro, exagerado, falou, então Senhor, lava meus pés, lava minha cabeça, lava tudo. Aí Jesus falou para ele, Pedro, não é preciso, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado. Então a palavra de Deus também nos purifica. Então, em outras palavras, nós estamos aqui na nossa vida diária. Amanhã a gente vai pegar metrô, vai pegar uma condução ou carro, a gente vai batalhar pelo pão nosso de cada dia. Alguns vão ter que entrar às 7 horas no seu trabalho, outros são autônomos, mas todo mundo de alguma forma, outros são aposentados, nós vamos ter que fazer algumas coisas em casa, é a esposa que vai preparar a comida e tudo mais. E amanhã, no dia inteiro, nós vamos ter a nossa fé provada em vários aspectos. É aquela pessoa que não gosta da gente, que pode nos provocar no serviço. É aquela coisa que nós não fizemos e o nosso patrão vai cobrar e a gente vai ter que dar uma resposta e a gente vai ficar tentado a mentir ou dizer que não deu tempo, mas na verdade nós que não fizemos.
é uma pessoa que pode, de repente, atrair a nossa atenção, a nossa ira, né? A nossa sensualidade. Nós vamos passar por vários episódios amanhã. Vários episódios. Como temos passado todos os dias. E o que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para definir exatamente o que é certo, o que é errado na nossa vida e buscar fazer aquilo que é certo. E ao mesmo tempo pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Isso se dá continuamente. Todos os dias. Em todos os tempos, até Jesus Cristo voltar. É a lavagem de água, é o nosso banho espiritual, digamos. É o que a gente precisa para a alma e para o espírito. Sempre buscando limpeza, santificação na nossa vida. Então essa é a nossa condição e a nossa condição até o final. Jesus Cristo, ele disse o seguinte: ouviste o que os antigos falaram, não adulterarás. Mas eis que vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Jesus Cristo também disse, se a tua mão te escandalizar, corta. Se o teu olho te escandalizar, corta, arranca fora. Porque é melhor você entrar sem um olho e sem uma mão no céu, do que você ir para o inferno. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é para a gente se controlar. É para olhar, ao olhar uma moça que nos atrai, a gente chegar, não, eu sou casado. Não é bom esse sentimento. Né? Eu tenho que me concentrar. Eu não posso deixar me levar pelos meus sentimentos. Ou, por exemplo, quando alguém te atacar e você desejar revidar e dizer um monte de coisas, você chegar e dizer, não, não é bom esse tipo de sentimento, eu vou me segurar, eu vou segurar a onda, porque eu sei que Deus me dá força para isso, e eu sei que eu vou viver segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Então todos nós, aliás, tem um aspecto interessante, teve uma moça que perguntou assim, pastor, quando é que um homem deixa de ser perigoso? Depois de uns 70 anos, uns 80 anos? Aí o pastor chegou e disse assim, minha filha, faz o seguinte, pega o seu dedo direito e coloca embaixo do nariz dele. Se você sentir que ele está respirando, ele é perigoso. Né? Então, a verdade é que todos nós somos seres humanos, somos pecadores, as situações são difíceis para todos nós, e por isso há necessidade de constantemente pedir perdão ao nosso Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos desta lavagem. Ouvir e praticar a palavra de Deus é como um banho de purificação da alma e do espírito em nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa palavra que nós estamos dizendo não é para o vizinho, não. Não é para outra pessoa. É para mim. É para você que veio hoje aqui. Deus, Ele age de uma forma toda especial. Ele fala conosco. Nós temos um Deus que fala conosco. É porque certamente nós precisávamos dessa palavra. Por isso que nós viemos aqui de manhã, alguns vieram, outros vieram só agora à noite. E essa palavra é para a gente. É para a gente se alimentar, é para a gente tomar um banho, né? E lavar a nossa alma e o nosso espírito. Outro aspecto. Os sacerdotes foram vestidos. As vestes representam aspectos litúrgicos e doutrinários para o exercício do sacerdócio e para o povo. Mas, além disso, vestir novas roupas está ligado à necessidade de um novo proceder. Jesus Cristo, quando Ele veio a essa terra, Ele nos deu novas vestes. Ele nos deu vestes de salvação. E a ideia de vestes de salvação é que nós temos agora um novo proceder como sacerdotes. Os sacerdotes, eles se vestiam diferentes do restante do povo. A ideia é de que o cristão também tem um outro proceder, tem um outro comportamento,
tem outros valores em relação às pessoas. Então, essas vestes, essas roupas, que a gente pode dizer que são roupas de salvação, são, na verdade, os testemunhos de mudança do caráter promovido pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não existe uma dicotomia, uma separação entre o que se diz e o que se faz, entre a prática e a teoria, entre a ortodoxia e a ortopraxia, entre a confissão e a profissão. No Evangelho de Cristo, nós que um dia confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se isso foi real, se isso foi verdadeiro, nós fomos transformados, nos tornamos em novas criaturas, e a partir desse momento a nossa vida passa a ser vivida com novos valores, com um novo proceder, com uma nova ação. O que eu quero dizer é que aquilo que nós cremos, nós fazemos. O fato de nós sermos filhos de Deus, nós agimos como filhos de Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. A nossa vida muda, e não é simplesmente porque nós estamos nos esforçando para isso. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa vida é transformada. Amém, queridos? Essa é a realidade. Quanto mais nós nos lavamos com a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos ao nosso Criador, nós ficamos mais parecidos com Ele e com a sua manifestação plena, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, a ideia do sacerdote ser vestido, quer dizer, ele tem uma veste diferente. Nós temos vestes diferentes. Nós temos um comportamento diferente. E isso é notado, não porque apenas nós nos esforçamos para isso, mas porque já é da nossa natureza. Nós somos filhos de Deus, nós somos regenerados. Isso é notável. As pessoas que convivem conosco veem a diferença, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Amém, queridos? Um outro aspecto. Os sacerdotes foram ungidos. No Antigo Testamento, um óleo específico era utilizado para a unção de reis, profetas e sacerdotes. Não era óleo de soja. Eu vejo, às vezes, o pessoal confunde as coisas. Parece que o pessoal volta tudo para o Antigo Testamento. Então, outro dia eu fui numa cerimônia em que estavam ungindo alguns pastores. E aí, o pastor se ajoelhou, aí derramaram pelo menos uns 2 litros de óleo de soja na cabeça daquele pastor. Eu fiquei pensando, vai ficar uma semana lavando com condicionador, né, com shampoo de menta, né, de mexerica, para tirar o cheiro do óleo de soja. Né? E aí derramaram aquilo, foi no terno, o terno foi embora. Né? E eu fiquei pensando, mas para que isso? Porque no Antigo Testamento isso tinha seu sentido. No Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé sendo separados para o ministério apenas com a imposição de mãos do ministério. Não teve uma gota de óleo no apóstolo Paulo e nem em Barnabé. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo de Cristo Jesus. Então, às vezes a gente vê algumas bobagens. Mas vá lá, se quer ungir a pessoa, pelo menos unge com um óleo direito, que era um óleo aromático, que era um óleo perfumado, uma mirra, um aloés, né, que além de ser refrescante, né, tem um cheiro agradável. Mas o que significa essa unção que era feita no sacerdote? No Antigo Testamento, então, esse óleo específico era utilizado para essa unção. E tal unção era abundante, escorrendo da cabeça até as vestes.
O Salmo 133 diz que a unidade do povo de Israel é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, a sua barba, e escorre até as suas vestes. Essa unção, que era refrescante, né, porque afinal de contas é um povo que vive no deserto, esse óleo tirava aquela sequidão da pele. Quem veio do Nordeste sabe o que eu estou falando. Por exemplo, quem é de uma região seca, veio de uma região seca, a pele fica enrugada, né? E você, quando usa um óleo, né, isso é gostoso, acaba refrescando a pele. E uma coisa que é interessante, o óleo no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, ele representa a ação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Então hoje, nós também recebemos essa unção de óleo, essa unção do Espírito Santo, sempre que nós nos reunimos, sempre que existe unidade, sempre que nós estamos servindo ao Senhor. Esta unção sobre nós, ela é patente, ela simboliza em nossa vida a presença especial e regeneradora do Espírito Santo na vida cristã. Então olha que interessante, os sacerdotes foram lavados pela palavra, foram vestidos com as vestes de salvação e de santificação, e agora foram ungidos pelo Espírito Santo. É isso que aconteceu conosco também, é isso que tem acontecido. O Espírito Santo tem trabalhado em nossa vida, tem nos trazido o frescor da vida também, aquele sentimento de unidade, de aconchego. Isso o Espírito Santo, ele traz em nossas vidas também. Agora, um outro aspecto. Os sacerdotes também, eles foram perdoados. Por exemplo, um novilho, um touro, foi sacrificado pelos pecados dos sacerdotes como expiação. E durante uma semana isso ocorreu, demonstrando a necessidade de constante arrependimento e perdão. E aí nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos garantir perdão plenário de todos os pecados. Que é o que acontece conosco também, nós estamos debaixo do perdão de Deus. Nós apontamos para Jesus. Nós somos os pecadores perdoados. Por exemplo, lá na Paulista, tivemos hoje uma passeata dos grupos LGBTs. A única diferença que nós temos para eles é que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, porque nós somos tão pecadores quanto eles. Ah, pastor, não, mas nós somos diferentes. Não somos, não. Os nossos pecados são de outra ordem. Às vezes existe a mesquinharia, existe o ressentimento, existe o ódio no coração, existe o desprezo, existe outros pecados na nossa vida. Não são pecados de ordem sexual, como nós podemos perceber. É aquele exemplo da mulher pecadora que foi pega em adultério. Quando levaram aquela mulher para ser apedrejada. Aquela mulher simboliza os pecadores flagrados, aqueles que não dá para esconder. É a pessoa que é prostituta, que você vai estar andando na rua, você percebe nas esquinas da cidade, e olha, essa mulher é uma pecadora, prostituta. É o bêbado que está na rua, ali, cambaleante, você diz, esse sujeito é um pecador, é um bêbado. É o sujeito que está numa cracolândia, você diz, olha, esse sujeito, magrinho do jeito que ele está, esquálido, ele é uma pessoa que está usando crack, está acabando com a vida dele, ele é um pecador. Aquele que está na cadeia é o ladrão que roubou, que matou, que estuprou, que está na cadeia. São os pecadores flagrados. Todo mundo já sabe que eles são pecadores. Mas havia outra classe de pecadores, que eram aqueles que estavam com as pedras, que estavam prestes a atirar naquela mulher pecadora. Aí Jesus Cristo disse,
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus revelou que aqueles também eram pecadores. E as pedras foram sendo soltas, do mais velho até o mais novo. E todos foram embora, ficando apenas a mulher e Jesus. O único que podia atacar uma pedra naquela mulher era Jesus. E ele não fez. Ele trouxe perdão para ela. E disse: vai e não peques mais. Então o que nós podemos perceber? Nós somos pecadores, sim. Precisamos cada vez mais da graça de Deus. Mas somos pecadores perdoados. Somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, que nos avisa, que nos alerta em relação aos nossos pecados. Somos aqueles que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós fomos livres do domínio do pecado. Isso quer dizer que quando o pecado vem sobre nós, nós nos arrependemos. Isso faz mal para a gente. Nós chegamos perto de Deus, pedimos perdão. Se pecamos contra o irmão, nós pedimos perdão para o nosso irmão. Quer dizer, o pecado não tem domínio mais sobre nós. O pecado já não faz mais parte da nossa essência. Nós somos agora filhos de Deus. E quando a gente erra e peca contra alguém, aquilo fica incomodando a gente. Aliás, o próprio Espírito Santo já mostra que precisa conserto, precisa mudar, precisa de pedir perdão, precisa de fazer uma aliança, reconciliação. Então, o pecado não domina mais, porque antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de ter o Espírito Santo dentro de nós, a gente pecava, ó. Era que nem minha avó. Às vezes, quando uma pessoa morria, ela dizia o seguinte: morreu? Antes ele do que eu. Quer dizer, né? Nem liga para o sentimento do outro. É claro que ela falava brincando, né? Mas às vezes a gente pecou, xingou, deixa para lá, deu um tapa na orelha do outro, não doeu a tua mão? Então deixa para lá, né? E ia, e vivia a vida assim, acordava no dia seguinte, sem nenhum tipo de arrependimento, né? Às vezes com remorso. Por que é o remorso? Remorso não é arrependimento. Remorso é quando a tua mãe falou: você não presta mesmo, hein? Você deu um tapa na orelha do outro e nem pediu perdão. Eu não quero nem mais saber você aqui dentro de casa. Aí o sujeito: puxa, eu cometi um erro, deixa eu pedir perdão para minha mãe não fazer alguma coisa contra mim. É o remorso. O remorso é o que acontece lá no programa do Datena, que é esse programa da Record, quando vai entrevistar um bandido. Aí chega: e aí, você roubou? Não, rapaz, não roubei não, eu sou filho de crente, eu não faria uma coisa dessa. É o remorso, porque foi flagrado. Então, por isso tem o remorso. Mas o cristão tem arrependimento. Ele não fica satisfeito. Na ceia do Senhor, quando nós participamos dela, o nosso desejo é acertar as nossas pendências. E quando a gente se reconcilia com o outro, é aquela alegria. É quando um perdoa ao outro. Quando dois irmãos que antes estavam afastados se unem e pedem perdão mutuamente, é uma alegria no Senhor Jesus. Porque nós não servimos mais o pecado como escravos. O pecado já não faz mais parte da nossa essência. Nós somos agora filhos de Deus, somos seres espirituais. Amém? Então nós fomos, como sacerdotes, nós fomos perdoados por Cristo Jesus e precisamos, evidentemente, de constante arrependimento e perdão. Outro aspecto, os sacerdotes, eles foram inteiramente consagrados a Deus. A palavra holocausto significa um sacrifício pleno e total do animal consagrado. Nós temos aqui no texto mostrando que existe um sacrifício que é feito pelos sacerdotes, no versículo 18, que diz: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar.
é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Os sacerdotes também são inteiramente consagrados a Deus. Os levitas eram exclusivos, separados para servirem integralmente a Deus. Nós também, como igreja do Senhor, somos chamados para viver o Evangelho integralmente nos nossos relacionamentos e também trabalho. Então, também nós somos consagrados a Deus. Você pode até não estar pastoreando, você pode não ser um missionário, pode não ser um evangelista, pode não ser um oficial da igreja que foi consagrado para essa função. Às vezes você não é um diácono, não é um líder de departamento, não é um pastor, não é um missionário, mas você também está integralmente na obra do Senhor. Você não é uma pessoa que de vez em quando vai à igreja. Nós estamos na obra do Senhor integralmente, porque amanhã, no ônibus, somos nós que vamos evangelizar as pessoas. Amanhã, no nosso trabalho, quando uma pessoa estiver sofrendo, somos nós que vamos levar o consolo de Deus. Amanhã, dentro de casa, quando o filho da gente não estiver bem espiritualmente, somos nós que vamos orar por ele. Aliás, é papel do pai, da mãe, quando percebe que o filho está se afastando de Deus, dobrar os seus joelhos dentro de casa e orar pelos filhos, orar pelas crianças, para que eles tenham uma experiência de salvação nas suas vidas também. Então, nós que somos cristãos integralmente. Integralmente. Nós fazemos a obra todos os dias. Não há nenhum tipo de descanso. Aliás, não há férias nesse sentido. O pastor pode até pegar alguns dias de férias, você também pode pegar alguns dias de férias no seu trabalho, mas nas férias nós não deixamos de ser cristãos, não deixamos de fazer a obra do Senhor, não deixamos de realizar a sua vontade, porque nós estamos inteiramente consagrados a Deus. O que é o holocausto? O holocausto é quando você pega um animal e coloca na fogueira e você queima todo o animal, tudo. Não é como as outras ofertas em que você pegava uma parte e queimava as outras partes, né? Os sacerdotes geralmente pegavam uma parte das ofertas que eram dedicadas a eles, para que eles pudessem se alimentar delas, e as outras partes eram queimadas. Mas essa oferta em especial é holocausto, quer dizer, tudo consagrado a Deus. E a nossa vida também é toda ela consagrada a Deus. Amém? Um outro aspecto. Os sacerdotes foram marcados pelo sangue. Os polegares das mãos, dos pés dos sacerdotes, bem como suas orelhas direitas, foram marcadas simbolizando sua prática. Foi feito o sacrifício, parte do sangue foi colocado na orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé direito também. Isso até nós pregamos recentemente. Isso simboliza o quê? Que nós, como sacerdotes de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos caminhar segundo a vontade de Deus. E também precisamos trabalhar com as nossas mãos, fazendo a obra de Deus. Então, o nosso ouvir, o nosso fazer e o nosso caminhar é baseado na vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, que faz essa análise do que era o Antigo Testamento e aplica para o Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é sacrifício. Que a sua vida seja um sacrifício vivo, um holocausto vivo. Que a nossa vida esteja sendo uma vida que ouve a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus. É isso que hoje nós fazemos como sacrifício. Obrigado. Como sacrifício a Deus, né? É isso que nós precisamos entender. O sacrifício que hoje nós realizamos não é um sacrifício para a salvação. Não é um sacrifício para merecer ser salvo. Não, nós já somos. O sacrifício que nós fazemos é apenas entregar a nossa vida para Deus. Tem uma coisa que a gente faz de errado. Quando a gente diz assim, olha, você que não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Quase a gente suplica para que a pessoa aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas essa não é a fala completa. A gente se rende a Jesus Cristo como nosso Salvador. E nós entregamos a nossa vida para Jesus. É diferente. Quando uma pessoa aceita Jesus, parece que ela está fazendo um favor para Jesus. Mas na verdade o que acontece é que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário entregou a sua vida para nós. E nós entendemos que quem devia morrer na cruz do Calvário éramos nós. Então por isso nós entregamos a nossa vida para Jesus e dizemos, Senhor, agora Tu és o dono da minha vida. Agora eu vou fazer a Tua vontade. Eu vou fazer o meu culto racional a Ti. O que é esse culto racional? É quando nós adoramos ao Senhor com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso trabalho, com o nosso caminho, com o nosso ser. Esse é o nosso culto racional. Um outro aspecto que nós podemos ver é que os sacerdotes, eles foram alimentados. Então, à medida em que eles receberam a consagração, algumas ofertas que eram dadas do povo de Israel eram para a alimentação dos sacerdotes. A fidelidade com a qual eles serviam a Deus era revertida no seu sustento diário. Então eu gostaria que a gente pensasse o seguinte, todos nós, eu não trabalho pelo salário. Nós trabalhamos para Deus, porque o sustento para nós vem de Deus. O pão quem dá não é o nosso patrão, não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho. Mas quem dá o pão nosso de cada dia é o Senhor. Então, em outras palavras, todos nós trabalhamos para Deus. Todos nós. O apóstolo Paulo dizia que seja o comer, seja o beber, seja o trabalhar, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Então aquele sapateiro, hoje nem tem mais sapateiro, né? Hoje vem tudo da China. Né? Mas imagine aquele sapateiro artesanal, que vai lá, que faz aquele sapato na medida correta, está ali fazendo com todo esmero, e ele está pensando, olha, esse sapato vai servir para uma menina, e eu quero que essa menina seja abençoada com esse sapato. Ele vai terminar o sapato, aí vai colocar em exposição na sua loja, outra pessoa vai comprar, e aquele dinheiro vai ser o sustento da vida dele. Mas o trabalho que ele estava fazendo, ele está dedicando para Deus. Senhor, é para abençoar uma pessoa, para que esse sapato possa servir no pé de uma moça, e
que ela possa se proteger com Ele, que o pé dela seja protegido. E mais do que isso, que ela um dia te conheça como Senhor e Salvador. Isso é trabalhar para Deus. Né? Aquele corretor de seguros que vai no cliente, que vai vender um seguro de vida, que ele possa chegar e dizer assim: olha, eu estou vendendo um seguro de vida para você, porque infelizmente a gente pode falecer, pode morrer, mas os nossos parentes, eles vão ficar sem o sustento. Então, eu estou fazendo isso, e quero fazer isso para te abençoar. Eu espero que você não morra, espero que você trabalhe e tenha bastante sustento para a sua família. Mas se no caso for o seu tempo de morrer, que a tua família seja assistida e ela possa ser abençoada. Teve um oficial de justiça que foi na casa de um rapaz. E foi lá, foi penhorar as coisas. Tinha televisão, tinha outros objetos. Foi anotando lá os objetos para penhorar. E o rapaz, todo chateado, porque ficou desempregado, era já uma pessoa que tinha trabalhado como diretor executivo de uma empresa, e chegou ao ponto de perder carro, perder casa, e estava perdendo os objetos pessoais já, né? Os eletrodomésticos. Ele estava ali desanimado, a mulher chorando, as crianças também tristes por tudo aquilo que estava acontecendo. E o oficial de justiça era um servo de Deus. E ele chegou, está ali com um mandato, diz: olha, eu preciso, infelizmente, eu vou precisar penhorar os seus bens, mas eu gostaria que você deixasse por um instante essa penhora aqui. Aí ele pegou a Bíblia da sua maleta, lê um texto bíblico para ele e diz: olha, por mais difícil que esteja a sua vida, eu sei de alguém que pode te abençoar e pode te tirar dessa situação. É Jesus Cristo, o Senhor. Orou pelo homem, orou pela esposa, pelas crianças, e aquele homem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquele homem teve os seus bens tirados, mas a palavra de Deus entrou de tal forma na vida dele, que ele já se sentia outra pessoa. Ele saiu da sua casa e foi lá bater numa empresa, pedindo um emprego. E ele chegou todo lá com gravata, bonito, né? Aquela roupa de executivo que ele trabalhou durante muito tempo. Chegou para o patrão, lá para o empregador, e disse: olha, está aqui o meu currículo e tudo mais. Aí o empregador falou: poxa, mas o teu currículo é ótimo, você tem tanto tempo de empresa, você tem esses cursos, pós-graduação, em administração, mas, infelizmente, a vaga que eu tenho, você é uma pessoa que não se encaixa nessa vaga, né? Está muito além daquilo que eu preciso. Eu tenho uma vaga para motorista. Aí o rapaz chegou e disse: não, tudo bem. Apertou a mão dele, chegou, saiu da porta, tirou o paletó, arregaçou as mangas, tirou a gravata e voltou. E diz: olha, eu quero me apresentar agora para a vaga de motorista. Eu tenho a carteira, está aqui, carteira de motorista, eu posso fazer esse serviço. O homem se comoveu com a atitude dele. E disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contratar pela forma como você está agindo, mas eu vou te colocar noutra função. Tem uma área aqui que eu vou precisar de você. Então você aguarda uma semana que eu quero que você trabalhe nessa área, que era uma área de administração. Então o que eu estou dizendo com tudo isso? Eu estou dizendo que aquele oficial de justiça, que ele, como concursado, o papel dele era levar intimação para fazer com que a pessoa pudesse ter os seus bens penhorados, reintegração de posse, para que ele pudesse sair da sua casa e tudo mais, ele deixou por um instante essa função e pregou o Evangelho, porque esse homem era um sacerdote de Deus. E nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos aqueles que não trabalhamos pelo salário. Nós trabalhamos para Deus. O nosso trabalho, a nossa empresa é do Senhor. Marcelo, professor Marcelo,
fez mestrado na USP, fez doutorado na USP em administração, na área de química ele era um especialista também, fez uma empresa, e um dia ele estava ali, estava na sua empresa, recebeu a visita de um fiscal. O fiscal entrou na empresa dele e disse assim: olha, tem uma série de irregularidades e tudo mais. Aí o Marcelo falou: mas como? Está aqui, certificado aqui, eu já fiz isso, fiz aquilo. Não, eu achei uma irregularidade aqui e vou ter que te multar. Mas a gente pode resolver isso de uma outra forma. Se você chegar e me ajudar de um lado, eu posso te ajudar do outro. Aí o Marcelo chegou: não, entra aqui, por favor. Eu vou falar com o dono da empresa, porque se o dono chegar e permitir, aí eu faço. Mas se o dono não permitir, eu não faço. Ah, mas não é você o dono? Não, eu vou te apresentar para o dono. Levou para uma sala, botou uma cadeira na frente dele. Agora a gente vai falar com o dono dessa empresa. Fecha os seus olhos. Fala: Senhor Jesus, está aqui esse rapaz. Ele veio até aqui para tentar me corromper e ser corrompido também. Eu quero te pedir agora que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, para que ele não sofra as consequências disso que ele está fazendo, e que ele possa ter o seu coração rendido a Jesus Cristo. O homem ficou assustado, porque ele falou com o dono da empresa. É o dono da empresa. A nossa empresa, o dono é o Senhor Jesus. É Ele que é o dono do nosso negócio. Então o que nós precisamos chegar a entender? O sacerdote, ele vai ser alimentado, o dinheiro vai chegar, o recurso vai chegar na nossa casa sim, a gente vai ter possibilidade de ajudar os filhos, de ajudar os cônjuges, a gente vai ter oportunidade de abençoar as pessoas, a gente vai ter oportunidade sim de entregar aquilo que é do Senhor também, porque nós trabalhamos para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. E nós precisamos crer nessa fé, de que o nosso trabalho está nas mãos dEle. E Deus está interessado em nos abençoar também economicamente. Amém, queridos? E por fim, os sacerdotes ministravam diariamente, todos os dias, sem férias. Trabalhamos como sacerdotes de Deus, fazendo sacrifícios no começo e no fim do dia, assim que eles faziam um sacrifício no começo do dia e no final do dia. Olha que dica interessante, de a gente chegar e colocar o nosso dia na presença do Senhor, e depois no final do dia agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? E também apresentando o trabalho do povo nos campos e vinhedos, pedindo a bênção de Deus, porque eles recebiam também o fruto da terra, recebiam o fruto dos vinhedos, dos campos, para que eles apresentassem a Deus. Que nós também sejamos pessoas abençoadoras, que a gente possa orar pelo trabalho das pessoas que nos cercam, orar pelos nossos patrões, orar pelo nosso país, né, ser bênção para as pessoas também, orientar as pessoas em relação aos seus trabalhos, aos seus empregos. Isso diariamente, que a gente tenha essa função, que a gente assuma quem nós somos. Nós somos sacerdotes de Cristo Jesus aqui nessa terra. Nós somos sacerdotes. Muitas vezes a gente pensa: mas a igreja não me dá um espaço, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Eu quero dizer o seguinte: você é sacerdote onde você está, né? Um dia Deus pode chegar e trabalhar e tocar no coração da própria igreja para reconhecer o seu trabalho, para que você tenha um trabalho dentro dos ministérios da igreja. Mas isso não te exime, você já é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ponha isso na sua cabeça. Saia daqui levantando a sua cabeça e dizendo: eu sou um sacerdote de Deus e vou realizar a vontade do Senhor. Eu vou experimentar a boa, a santa, a perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Eu vou ser um sacrifício vivo ao Senhor. Vou apresentar a minha vida como culto racional a Deus. Vou realizar isso porque foi para isso que fui constituído, para isso que Jesus Cristo me chamou, para isso que Deus tem feito com que eu tenha várias experiências durante a vida, para poder ajudar as pessoas. Então eu vou fazer isso em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer que a lei de Moisés, ela apresenta o trabalho de um sacerdote
com todos os seus rigores, para que entendamos a importância que cada crente hoje tem no Senhor. Então esse capítulo 29 aqui, não está solto aqui na Bíblia de qualquer forma para a gente passar por cima, não. É para ler. É para ler. Porque nesse capítulo está escrito justamente que os sacerdotes foram lavados, eles foram vestidos, foram ungidos, foram perdoados, foram consagrados inteiramente ao Senhor em holocausto, eles foram marcados pelo sangue, foram alimentados e ministram diariamente. Era isso que nós precisávamos aprender hoje. De que nós também somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E aí, nesse aspecto, é importante dizer que nós todos, como igreja, possamos desempenhar o que Deus requer e o que o mundo necessita de todos nós. Porque o mundo clama, as pessoas estão clamando. É necessário ouvir o clamor do povo que está buscando uma salvação. Por isso que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar ao Senhor.